Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians negocia a venda de André ao Norte Forest. Diretoria troca propostas com o clube inglês para a transferência do meio-campista de 20 anos. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Vamos com a Lili Nascimento, trazendo as informações por lá também. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esporte. Semana de reflexão e preparação por aqui também, né? O Corinthians que tem um compromisso no final de semana contra o Santos, o grande clássico lá na Neoquímica Arena. O Timão se prepara essa semana principalmente para recuperar atletas, entre eles o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, já está em recuperação, em transição física para o campo. A expectativa é que ele possa ganhar alguns minutos nessa partida contra o Santos. O volante André também. A baixa é o Breno Bidon, ele levou o terceiro amarelo contra o Curitiba, então ele cumpre suspensão automática. Em contrapartida, a notícia muito boa, a volta do Garro. Cumpriu suspensão contra o Curitiba e agora volta no clássico contra o Santos. O goleiro Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, que foram poupados por controle de carga e algum incômodo também, né? O Fernando Diniz disse isso na coletiva. Eles devem retornar também para esse jogo. E por último e importante, Memphis Depay. O Memphis deve ganhar mais minutagem diante do Santos. A gente lembra que contra o Rosário Central ele tinha de 20 a 30 minutos, jogou cerca de 50 minutos contra o Curitiba e deve ter aí pelo menos 90 minutos para atuar contra o Santos, a depender da preparação dessa semana. Então fica a expectativa para saber se ele vai iniciar entre os titulares no próximo domingo, nesse grande clássico. O Memphis que vai para o terceiro jogo desde que ele renovou o contrato com o Corinthians, e lá na coletiva, depois do jogo contra o Curitiba, estava ali diante do Fernando Diniz e perguntei sobre a situação do Memphis. Ele elogiou demais o camisa 10, disse que gostou muito da atuação dele, já tinha gostado contra o Rosário Central e contra o Curitiba, apesar da derrota, diz que foi um dos melhores jogos aí que ele viu do Memphis com ele no comando, então foi muito elogiado, é muito elogiado aqui no CT nesse retorno depois da Copa do Mundo, depois de toda a novela que envolveu a renovação dele. Então, como eu disse, Glaucia, semana de preparação e também para se ajustar financeiramente. O Corinthians estava devendo salário para os atletas, já foi pago. Estava devendo 2 meses de direitos de imagem, então fez o pagamento dos direitos de imagem de junho, ainda precisa acertar o valor de julho e por isso o torcedor que fica aí de olho na janela de transferências, que fecha no dia 11 de setembro, não pode se empolgar muito, né? O Corinthians já deixou claro que não tem como contratar novos jogadores, até porque tem 3 transfer bans, né? Que passa aí cerca de 20 milhões de reais. O Corinthians não tem dinheiro para pagar e derrubar esse transfer ban, e mesmo que tivesse para contratar, né? Pagar por um novo atleta, hoje seria inviável. Então agora o foco é pagar o que deve aos jogadores, agora já pagou esse direito de imagem que estava atrasado. Tem mais um, a diretoria está trabalhando para fazer esse pagamento também, enquanto a comissão técnica se prepara aqui no CT Joaquim Grava, né? A partir de amanhã, ontem e hoje, folga para os atletas, folga barra aquele regenerativo, né? Aquela preparação. A partir de amanhã já treino tático de olho no clássico contra o Santos no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena. Glaucia. Bom, Lili, muito obrigada pelas informações. Ótima sequência de trabalho aí para você também. Olha, ajustar a casa financeiramente uma semana. Até a gente que é uma situação um pouquinho mais tranquila não tá fácil, você imagina, hein? Mas, Doc, vamos lá. Pelo menos pro Diniz é uma boa parada, né? A gente fala todo dia aqui o quanto esse elenco do Corinthians é reduzido, é curto, é enxuto. Ele com os problemas de lesão, essa turma aí na expectativa de volta também, de Yuri Alberto, enfim. Aí é uma semana para comemorar. As finanças nunca trazem boas notícias para o Corinthians, então isso a gente deixa de lado. Falando da questão técnica, é uma semana bem importante, né? Porque até olhando o que foi o jogo contra o Curitiba, ficou nítido para mim 2 coisas. E isso traz de boa notícia para o clássico contra o Santos. Primeiro, o quão importante é as peças do setor ofensivo, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis. Aí pensando já o Memphis podendo voltar a ser titular,
o Yuri voltando, o Garro retornando de suspensão, já por si só é uma notícia espetacular para o torcedor do Corinthians. E quanto fisicamente o time sentiu a sequência também contra o Curitiba. Então ter a semana inteira para trabalhar com esses retornos. O Memphis ainda é uma novidade para o Diniz. O Diniz não tinha trabalhado com ele, né? Então ver a dinâmica, como é que vai funcionar com o seu trio ali mais ofensivo titular, tendo essa semana para trabalhar, isso é fundamental, né? Não só pensando num clássico, mas também já projetando o jogo lá contra o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores. Então é uma semana que caiu bem de... Lógico que o torcedor do Corinthians queria estar disputando a Copa do Brasil, mas uma vez que já foi eliminado para o Inter, acho que essa semana vem num timing excelente para a sequência da temporada. Antes da gente seguir, Lili Nascimento pedindo passagem mais uma vez. O clube pode estar tranquilo, mas ela está lá, trabalhando, apurando, e tem informação de bastidor de mercado. Certo, Lili? Estou contigo aí, então. Isso mesmo, Glaucio. Até porque a gente está falando da dívida, do que o Corinthians tem que acertar financeiramente com o elenco, né? Então é dinheiro que tem que sair, mas também o Corinthians está numa negociação com o Nottingham Forest para a venda do volante André. A matéria está completinha no ESPN.com, do Bruno Andrade, contando todos os detalhes dessa negociação, tá? A gente lembra que o André chegou a ser negociado, o contrato já estava praticamente assinado com o Milan, e aí depois daquela fala do Dorival Júnior na coletiva de que não podia deixar que o André saísse, o Osmar Stabile voltou atrás, ele não foi vendido. Agora a negociação está em andamento, né? A primeira pedida aí do clube, o Nottingham Forest, apresentou 12 milhões de euros para o Corinthians, cerca de 72 milhões de reais. O Corinthians não aceitou. Agora a proposta está na casa dos 90 milhões de reais mais bônus, que pode ultrapassar 100 milhões de reais aí, uma provável, possível venda do volante André. Está se encaminhando bem, como eu falei no ESPN.com, a matéria do Bruno Andrade tem todos os detalhes para o fã de esportes acompanhar. O que pode ter uma certeza é que na próxima janela de transferências, sim, alguém deve deixar o Corinthians. Tem nome do Breno Bidon, tem do André, mas do André está muito forte, e aí essa negociação com o Nottingham Forest segue firme, quente nos bastidores. É dinheiro que vai entrar, o Corinthians está precisando fazer aí cerca de 150, 160 milhões com venda de atletas nessa temporada. Se conseguir negociar com o Nottingham Forest, já é meio caminho andado, né, Glaucio? Pois é, Lili, já é alguma coisa, né, nessa fase em que precisa fazer grana e caixa, como você falou. Agora sim, muito obrigada, ótima sequência por aí, Lili, trazendo o noticiário completo do Corinthians. E quem não folga neste meio de semana, joga. O Corinthians está negociando a venda do meio-campista André ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Corinthians e o clube inglês têm conversado e trocado propostas para chegar a um acordo pelo jogador de 20 anos, formado nas categorias de base. Ainda não houve formalização final. Segundo o jornal Daily Mail, a negociação seria de 13,6 milhões de libras, em torno de 95 milhões na cotação atual. O Corinthians não confirma o valor da transação. O clube tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Embora ainda não esteja fechada, a eventual saída de André nesta janela de transferências é algo esperado pela comissão técnica de Fernando Diniz. O treinador chegou a dizer, em uma entrevista coletiva, que, em caso de propostas por André e Breno Bidon, só um deles seria vendido. Atualmente, André está no departamento médico, se recuperando de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrida no início de agosto. Em março deste ano, o presidente Osmar Stabile barrou a venda de André ao Milan, da Itália, depois de a negociação ter sido fechada. O clube italiano fez uma proposta de 17 milhões de euros, cerca de 103 milhões na cotação daquela época, sendo 15 milhões de euros, 91,14 milhões fixos, mais 2 milhões de euros, 12,15 milhões em bônus. Pela oferta, o Corinthians ainda teria direito a 20% do lucro de uma eventual futura venda a outro time. André é um dos principais ativos do Corinthians, que, conforme a previsão no balanço do orçamento de 2026, precisa arrecadar 151 milhões com repasse de direitos federativos e verbas oriundas do mecanismo de solidariedade da FIFA. Nos últimos balancetes, a diretoria informou que
Os sucessivos déficits deste ano têm sido causados em parte pela decisão de não vender jogadores, mas que seria necessário arrecadar 25 milhões de euros líquidos, 144,1 milhões na cotação atual, nesta janela de transferências. Em grave crise financeira, o Corinthians considera antecipar até 30% das receitas previstas para 2027 para equilibrar as contas.